Olá, sejam todos bem-vindos. Esta é a aula 2 do curso de Cálculo N1 e dando continuidade a essa parte inicial do curso, hoje a gente vai falar de funções elementares, certo? Então, para a aula de hoje eu separei algumas funções elementares que vão aparecer rotineiramente no curso, quando a gente estiver falando de fato de cálculo diferencial, ela vai aparecer como exemplos e a gente vai tratar do gráfico delas, crescimento, decrescimento, entre outras coisas. Então, reuni elas aqui para a gente tornar elas um pouco mais familiares. Então, só lembrando que essa aula ela tem o mínimo de edição possível. Então, já vão me desculpando qualquer gaguejada, qualquer parada para me hidratar, e já gaguejei, inclusive, qualquer tosse ou coisa do tipo. Lembrando que pode aparecer cachorro ou moto ou alguma coisa, já vão me desculpando aí. Certo? Então vamos começar de fato falar sobre essas funções elementares. Bem, uma primeira função é uma função mais simples, que é chamada de função constante. E como é que a gente define a função constante? Bem, seja C um número real, então a gente define a função constante como sendo f de x igual a c para todo x que esteja no domínio dessa função, e o domínio dessa função é qualquer número real, né? Porque qualquer número real que eu avaliar, o resultado vai ser sempre C. Bem, e como o resultado é sempre C, note também que a imagem dessa função vai ser o conjunto unitário C. E o gráfico dessa função constante, ela é uma reta paralela ao eixo x que passa pelo ponto 0C. Certo? Então, como exemplo aqui, vamos ver. Se essa constante for maior que zero, então o gráfico dessa função é uma reta que fica acima do eixo x. Se essa constante c for igual a zero, então essa reta coincide com o eixo x. E se esse c for menor que zero, essa reta ela vai estar paralela ao eixo x, só que abaixo do eixo x. Certo? Essas funções, se você perceber, ela não tem zeros, né? Ela não encosta no eixo x, a não ser se o próprio c seja igual a zero, né? E se o próprio c for igual a zero, então a gente não tem só um zero, mas tem infinitos zeros, né? Essa função na verdade, todo o domínio dessa função é zero. Todo elemento do domínio dessa função é um zero para essa função. Beleza? Uma próxima função que eu separei para a gente estudar também, é a função do primeiro grau, né? E como é que é a função do primeiro grau? Bem, a função do primeiro grau é uma função cuja regra é uma equação do primeiro grau. Então, ou seja, é uma função cuja regra é ax mais b, com a e b números reais, e esse a diferente de zero. Bem, você pode perceber que o domínio dessa função e a imagem, ela é todo o conjunto dos números reais, né? Porque nessa máquina da gente não tem problema substituir o x por qualquer coisa, porque sempre vai ter dado um número e qualquer número real pode ser expresso dessa forma também. Então, a imagem dela dá sempre o número real. Bem, o gráfico dessa função, ela também é uma reta, certo? Do mesmo jeito que a função constante, ela é uma reta, mas só que essa reta ela tem uma inclinação com relação ao eixo x. Ela já não é mais paralela ao eixo x, ela tem uma inclinação pelo eixo x e ela passa exatamente pelos pontos 0b e pelo ponto menos b sobre a. A gente vai justificar porque ela passa por esses pontos. Bem, mas isso já é suficiente para a gente ter o gráfico, né? Construir o gráfico. Visto que o gráfico é uma reta, então você tem dois pontos, você já consegue a reta passando por ele. Certo? Mas vamos fazer algumas observações aqui sobre essa regra exatamente para a gente chegar e combinar e construir o gráfico dela. Então, seja f de x igual a ax mais b, com a b real e esse azinho sendo diferente de zero, note que se x0 é um zero dessa função, então quando você calcular o f de x0 nela, tem que dar zero, ou seja, ax0 mais bx é igual a zero. E aí, se você isolar esse x, você chega que x0 tem que ser igual a menos b sobre a. E é exatamente o que a gente tinha, que a função passa por esse ponto, né? Passa por esse ponto, porque se você avaliar a função em menos b sobre a, o resultado dele dá exatamente zero. Beleza? E outro fato interessante é que se você calcular o f de zero dessa função,
ele vai zerar esse pedaço aqui, né? Vai substituir o x por zero, então vai ficar só b. Então, ou seja, esse ponto também tem que estar no gráfico da função, como a gente botou na definição, que para x igual a zero, o resultado disso é igual a b. Certo? E o sinal desse A, ele é importante porque ele vai dar o tipo de inclinação que essa reta vai ter, né? Se lembra que agora eu falei, e como eu já havia comentado, essa função do primeiro grau, ela tem uma inclinação com relação ao eixo x, né? Tem uma inclinação crescente ou uma inclinação decrescente, e aí o que vai dizer é o sinal de A. Bem, se A é maior que zero, então essa f é uma função constante, né? Desculpa, constante não, crescente. É uma função crescente e sempre cresce, né? Uma função crescente, né? Então a gente tem a inclinação positiva, né? A gente diz que essa inclinação crescente, então tem uma inclinação positiva. E veja que cresce mesmo, né? Porque à medida que o x vai crescendo aqui, lembre-se que o x cresce da direita para a esquerda, então você vai subindo a ladeira, né? Se A é maior que zero, você sobe ladeira. E se A é menor que zero, então então essa função ela fica decrescente, então essa função começa a descer ladeira, né? E aqui a ladeira descendo, porque não se esqueça que o sentido do crescimento do x é da esquerda para a direita. Então A maior que zero, ladeira subindo, A menor que zero, ladeira descendo, certo? Então com essas informações, reunindo essas informações, a gente dá para esboçar o gráfico dessa função. Como é que a gente esboça o gráfico dessa função? Bem, pelo que a gente viu lá, é simples, só é achar o zero e dois passos, né? Acha o zero dessa função, depois acha a interseção dessa função com o eixo y, certo? Então é isso que a gente vai fazer. Então vamos pegar essa função f de x igual a 2x menos 4, né? Note que se x0 é um zero dessa função, bem, então f de x0, repetindo o passo que a gente fez lá, é 2x0 menos 4, e isso tem que dar igual a zero, né? Que eu estou supondo que x0 é um zero dessa função. Então, só resolvendo essa equação, a gente tem que x0 é igual a 2. Então, x0 igual a 2 é um zero dessa função, beleza? Então, a gente já sabe que essa função vai passar pelo ponto 2 e 0, né? Desculpa, a função não. O gráfico da função vai passar por esse ponto 2 e 0. E se a gente calcular o f de 0, ele dá exatamente menos 4, né? Segundo a regra que está aqui. Então, essa função, o gráfico dessa função vai passar pelo ponto 2 e 0 e pelo ponto 0 e menos 4. Então, vai ser uma reta que passa por 2 e 0 e por 0 e menos 4. E veja que é exatamente, a gente não precisou, por isso que eu disse que só tem dois passos, encontrar os zeros e depois interseção com o eixo x. Ocorrendo tudo direitinho, você não precisa nem olhar para a inclinação, porque quando você unir esses pontos, você vai ver que a inclinação ela é crescente, como deveria ser, porque o 2 aqui, o A aqui é 2, que é maior que 0, certo? Então, fez tudo direitinho, você só vai confirmar que acertou com a inclinação do gráfico ficando positiva, né? E essa função sendo crescente. Bem, mais um outro exemplo é esse daqui. Então, já pulando os passos, né, a gente pode ver que um zero dessa função ele é 3, né? Zero dessa função é 3 e ele corta o eixo y exatamente no ponto 9, né? Então, quando você juntar essas duas informações, você tem uma reta que passa por 3 e 0 e pelo ponto 0 e 9. E aí, quando você ligar, você vai ver que realmente você fez a coisa certa, porque a inclinação dessa reta ficou decrescente, né? Então ficou uma reta descendo ladeira. Beleza? Então, dois passozinhos rápidos para esboçar o gráfico e ter toda a informação que você necessita de uma função do primeiro grau. Olhar os zeros, né? E depois olhar os zeros não, o zero, né? Porque no caso aqui só tem o zero. Então, acha o zero, depois acha a interseção com o eixo y e a reta vai passar por esses dois pontos. Bem, então a nossa próxima função aqui é a função do segundo grau. Como é que é uma função do segundo grau? Bem, uma função análogo à função do primeiro grau, a função do segundo grau é uma função cuja sua lei de formação é uma equação do segundo grau. Certo? Então, é uma função cuja regra é ax² mais bx mais c, com a, b e c números reais, e esse azinho diferente de zero. Além disso, o domínio
dessa função, ele é todo número real, né? Então, ou seja, qualquer número real qualquer número real x eu posso substituir aqui e não vai quebrar essa máquina, né? Não vai dar problemas nessa máquina, certo? O gráfico dessa função, ela é uma parábola, certo? Então a gente vai ver qual é as possibilidades dessa parábola. Bem, eu não vou comentar agora imagem, porque a gente vai precisar de um elemento crucial aqui dessa parábola para a gente definir a imagem, mas a gente vai construir a imagem dela bem direitinho. Certo? Então, vamos a algumas observações para a gente finalmente, ao final dessas observações, juntar tudo e poder construir o gráfico de uma parábola, certo? Então, seja f de x igual a x2 mais bx mais c, com ABC diferente de zero, ou com ABC números reais e a diferente de zero, certo? Então, uma função de segundo grau. Pelo fato da regra dessa função ser uma equação de segundo grau, então a gente tem as seguintes possibilidades sobre os zeros dessa função, né? E quais são as possibilidades? Essa função f vai ter dois zeros quando o discriminante, né, que é dado por b ao quadrado menos 4ac, for maior que zero, né? E mais ainda, a gente sabe quem são essas raízes, né? Quem vão ser esses zeros. Então, o zero vai ser menos b mais raiz de delta, sobre raiz do discriminante sobre 2a. E o outro zero vai ser menos b menos raiz do discriminante sobre 2a. Certo? Então, tudo quem vai dizer quantos zeros tem essa função, por ela se tratar de uma expressão envolvendo uma equação de segundo grau, quem vai dizer os zeros dessa função vai ser o discriminante. Desculpe, vai ser o discriminante, né? Então, discriminante, como a gente já conhecia, maior que zero, a gente tem dois zeros e os zeros são esses, certo? Essa função vai ter só um zero quando esse discriminante for zero. Bem, se esse discriminante for zero, essa parte aqui de mais ou menos some, e o zero vai ser simplesmente menos b sobre 2a. Certo? E essa função não vai possuir zeros sempre que esse discriminante for menor que zero, né? Então a gente tem três possibilidades: ou ela tem dois zeros, ou ela tem um zero, ou ela não tem nenhum zero. Ou seja, então ou ele corta, ou essa parábola, né, o gráfico dessa função vai cortar o eixo x em dois lugares, né, se o discriminante for maior que zero, ou ele corta em um único lugar, se o discriminante for zero, ou ele não corta de jeito nenhum, né? Não tem interseção com o eixo x, ele nem chega, não chega a encostar no eixo x, se o discriminante for menor que zero. Beleza? Então, considerando mais observações sobre o gráfico dessa função, como eu já havia mencionado na definição, o gráfico ele é uma parábola, né? Então, a gente tem que saber quando é que essa parábola está com cavidade voltada para cima ou com cavidade voltada para baixo. Ou seja, quando ela está com a boca para cima ou quando ela está com a boca para baixo. O que vai dizer isso é exatamente o sinal do A, né? O sinal daquele coeficiente que multiplica o x ao quadrado, certo? E como é que ele vai dizer isso? Bem, se o A é maior que zero, a parábola está com cavidade voltada para cima, certo? E se o A é menor que zero, a parábola ela tem concavidade voltada para baixo, certo? Uma maneira mais simples de se lembrar disso é o seguinte: você olha, imagine isso aqui como um sorriso, né? Bem, se A é maior que zero, então A é positivo, né? A está se sentindo positivo. Se A está se sentindo positivo, então ele está feliz. Então você tem o sorrisinho aqui, certo? E aí, por outro lado, se o A for menor que zero, então o A ele está negativo, né? Ele está sendo negativo, então ele está triste, ele está infeliz. Então, se ele está infeliz, então fica a boquinha com sinal para baixo de tristeza, certo? Então, A maior que zero ele está positivo, está feliz, então está sorrindo. A menor que zero ele está triste, então está com a boquinha aqui para baixo. Beleza? Então, vamos ver agora o encontro do gráfico com o eixo x, já que a gente sabe que ele encontra uma, duas ou nenhuma vez, e ainda sabe que essa parábola pode estar sorrindo ou pode estar triste,
certo? Então vamos ver quais são as possibilidades. Bem, então a primeira possibilidade, se A é maior que zero, né? Se A é maior que zero, então a gente tem a parábola sorrindo, com cavidade voltada para cima. Então quais são as possibilidades do encontro com o eixo X? Então ele encontra o eixo X em dois cantos, do jeito que está aqui, né? E aqui são exatamente as raízes. Se o delta for maior que zero, então ele encontra em duas raízes. Se o delta for igual a zero, então ele só tem uma raiz. Então essa parábola continua sorrindo, só que encontra em um único canto aqui no eixo X. E se o delta for menor que zero, ele não encontra o eixo X. Então a parábola ela fica flutuando sobre o eixo X porque ela está sorrindo, né? Está com A maior que zero. E analogamente, se o A é menor que zero, está triste, está com a boca para baixo. Então ele vai encontrar em dois cantos se o delta é menor que zero e encontra exatamente nesses pontos de encontro são as raízes, né? São as raízes da equação ou zero da função. Se o A é menor que zero e o delta é igual a zero, então ele continua com a boca para baixo, mas encontra só em um único lugar aqui. E aí esse único lugarzinho que encontra aqui é a raiz e a parábola fica toda aqui para baixo. E para baixo, mas encostando ainda no eixo X, né? E se o discriminante agora for menor que zero, então essa parábola agora não fica mais flutuando e fica inteiramente enterrada abaixo do eixo X, certo? Então não encosta e ela fica aqui enterrada abaixo do eixo X. Beleza? Bem, e para informação interessante, do mesmo jeito que tinha lá para a função do primeiro grau, é interessante saber também a interseção que o gráfico dessa função faz com o eixo y. E aí para isso não tem dificuldade nenhuma, só é fazer o x igual a zero e você vê que o gráfico dessa função intersecta o eixo y exatamente no ponto 0c, né? No valor c lá do termo independente da parábola, né? E a parábola ela tem uma coisa interessante que a gente chama de vértice, né? Por que é interessante o vértice? Porque dependendo do sinal do A, a parábola ela fica toda completamente abaixo do vértice ou toda e completamente acima do vértice, né? Se o A é maior que zero, a parábola ela vai ficar completamente acima do vértice e do ponto exatamente que é esse vértice, né? Que é esse pontinho aqui. E se o A é menor que zero, como ainda está na imagem aqui, a parábola ela fica toda abaixo desse vértice, né? Desse ponto aqui. Então, o vértice ele é crucial para a gente olhar a imagem dessa função, né? Tudo vai depender do vértice, porque a parábola ou está toda acima do vértice quando o A é maior que zero, ou está toda abaixo do vértice quando o A é menor que zero. E tem uma formulazinha para a gente achar esse ponto do vértice, né? Esse ponto do vértice, né? Como qualquer ponto do plano cartesiano, ele tem duas coordenadas. A coordenada x dele é menos b sobre 2a e a coordenada y dele é menos delta sobre 4a. Isso independente do A ser maior que zero ou menor que zero, com cavidade voltada para cima ou para baixo. Essa é a fórmula do vértice. Agora, quem vai dizer a imagem da função, aí vai depender do sinal, se ela está com cavidade voltada para cima ou se está com cavidade voltada para baixo. Bem, se A é maior que zero, então, como eu comentei, o gráfico da função ela está toda acima do vértice, né? Então, se ela está toda acima do vértice, então a imagem dessa função ela vai ser todo mundo maior ou igual que essa coordenada y do vértice, né? Ou seja, todo mundo que está acima do y do vértice, né? E analogamente, se for menor que zero, então a gente está com o desenho aqui, então a imagem dela, né? Ou seja, o desenho do gráfico dela vai estar todo abaixo do vértice, né? Então vai ser qualquer número menor ou igual a menos delta sobre 4a. Beleza? E aí, reunindo todas essas informações, a gente consegue montar o gráfico da parábola. E como é que a gente monta o gráfico da parábola? Bem, são 3 passos simples, né? 3 passos simples que você vai precisar para manter para encontrar o gráfico dessa parábola. Primeiro, você acha os zeros dessa função, se existir, certo? Segundo, você acha a interseção que o gráfico dessa função faz com o eixo y. E terceiro, você acha o vértice. E aí, achando esses três pontos, você plota esses 3 pontos e aí você vai
encontrar o desenho da sua parábola bem bonitinho. E vai encaixar direitinho, e a cereja do bolo vai ser você ver que a concavidade dela vai encaixar direitinho com o sinal do A aqui, beleza? Então vamos fazer esses 3 passos. Bem, então primeiro note que você pode resolver do jeito que você quiser, aí estou pulando alguns passos, que x0 igual a menos 1 e x1 igual a 4 são raízes desse negócio, né? São raízes dessa função, então são raízes dessa equação, então são zeros dessa função, beleza? Então a gente já tem que a parábola vai passar aí pelo ponto menos 1, 0, 4 e 0, certo? Então depois o próximo passo que eu falei, acha o encontro com o eixo y, né? Com o encontro com o eixo y é só fazer o x igual a 0. E se você fizer o x igual a 0 aí, você vai ver que ele encontra o eixo y exatamente no ponto 0 e menos 4, certo? Parada aqui para tomar água. Então, e por fim, como eu falei, você acha o vértice. Então você usando aquela formulazinha lá da outra observação, você vai ver que o vértice aí ele vai ser 1,5 e 6,25. Tem que botar com esses pontos? Não, eu só botei aqui porque eu estava preparando aula, então tinha uma calculadora, fiz da calculadora. Mas pode botar em fração ou raiz se tiver, ou qualquer coisa, não tem problema nenhum. Certo? Botei aqui porque estava a calculadora, fica com a calculadora para ficar mais bonitinho e poder plotar lá no gráfico, né? Então você plota no caso aqui eu achei 4 pontos, né? Então você plota esses 4 pontos do jeito que você achou. Então você tem o ponto das raízes, né, dos zeros da função, que é o menos 1, 0, o 4, 0. Você tem a interseção dessa parábola com o eixo y, que é exatamente no ponto 0, menos 4. E aí, fazendo um pouquinho a mais, você acha o vértice que tem que estar aqui em 1,5 menos 6,25. Bem, então a parábola ela tem que passar por todos esses pontos aqui. Então se ela passa por todos esses pontos, ela só pode ter esse desenho aqui. E aí, como eu falei, a cereja do bolo. Se você fez tudo certinho, ela dá de encontro exatamente com o que a gente esperava, que é com a boca voltada para cima, né? Porque o A aqui é 1, que é maior que 0, então ele tinha que ter com concavidade voltada para cima. Beleza, pessoal? Então, vamos para a próxima função elementar. Foi mal. Eu pensei que era para a próxima, mas antes de falar da próxima função, vamos falar um pouco de translação de gráficos, né? Então, o que é translação de gráfico? Bem, translação de gráfico nada mais é do que na matemática a gente chama de movimento rígido. E o que é um movimento rígido? Bem, um movimento rígido é um movimento que não altera vamos dizer assim, entre aspas, o desenho da curva, né? Como assim não altera o desenho da curva? Bem, o gráfico de uma função ela é uma curva do plano cartesiano, né? A gente já viu, ela gera um desenhozinho no plano cartesiano que a gente chama de curva. Então, o movimento rígido, o que ela vai fazer? Vai manter aquele mesmo desenhozinho, só que a gente vai fazer ou subir ou descer o desenho como um todo, ou botar o desenho para a esquerda como um todo, ou para a direita, né? Também existe a questão da rotação, mas aí a gente não vai até a rotação. Nesse caso aqui a gente vai se ater só a movimento rígido com relação a subir, descer e ir para a esquerda ou para a direita. Como é que a gente vai fazer isso? Bem, a gente faz isso mexendo no domínio e na imagem da função, né? Como é que a gente vai fazer? Bem, a gente vai fazer dessa forma. Seja f de AB, né? Uma função dada por f de x, cujo gráfico está representado nessa figura aí embaixo, certo? Então esse aqui é o gráfico da função e a gente vai ver meios de como mexer esse gráfico dessa função sem distorcer, né? Sem mexer no desenho mesmo dele. A gente só vai subir ou descer ele, certo? Então a gente pode estudar a translação desse gráfico, né, de subir ou descer, apenas estudando as seguintes funções, né? Se a gente tomar um K, um número real, para a gente transladar esse gráfico, a gente pode estudar as seguintes funções. A função g de x igual a mesma regra, f de x mais k, ou então a função h de x igual a f, aí eu vou mudar na regra, em vez do x eu vou mudar na regra dela lá, x mais k, certo? Então aqui, se você perceber, o que a gente está fazendo com a função f de x aqui? Com a função f de x aqui, a gente está
meio que alterando a imagem dela por mais K. Então só está somando K em toda a imagem ao mesmo tempo, né? Se você reparar. E aqui, nessa função, a gente está meio que transladando o domínio dessa função, né? A gente está pegando todo o domínio dessa função que era x e agora a gente está usando o domínio x sempre mais esse kzinho, certo? Então o que vai dizer para onde mexe essa função, em que sentido vai mexer essa função, é justamente esse kzinho, né? O caso ou ele ser maior que zero ou ele ser menor que zero, né? Claro, maior que zero a gente está somando, menor que zero a gente vai estar subtraindo, certo? Então vamos ver o que acontece com o gráfico dessa função se k é um número maior que zero, né? Se k é um número maior que zero, então eu estou olhando para essa função g de x como sendo f de x mais k, né? Então eu estou somando coisas à imagem dessa função, né? E se eu estou somando coisa à imagem dessa função, eu vou fazer com que a imagem dessa função suba, né? E fazer com que a imagem dessa função suba é fazer com que todo o gráfico dela suba, né? Então, se aqui é o gráfico da f de x, como a gente já tinha, então o gráfico da f de x mais k vai subir exatamente k a cada ponto dele, né? Então esse ponto tá aqui, ele subiu k, esse ponto aqui subiu k e todos os pontos dela sobem k, certo? Sobem exatamente o valor k. Beleza? Então, se a k é maior que zero, você faz com que esse gráfico suba. Então, de forma inteiramente análoga, se k é menor que zero, então, ou seja, quando eu estou subtraindo alguma coisa da imagem, a gente faz com que o gráfico dessa função desça, né? Então, se o gráfico dessa função f está aqui pontilhada, ela vai descer e ser o novo gráfico dessa função f de x menos k vai ser menos k não, desculpa, mais k, com k menor que zero, vai ser essa parte aqui roxinha, certo? Então, translada, somando a imagem, você translada para cima ou translada para baixo. E no domínio, o que é que a gente faz? O domínio ele tem o movimento da esquerda e da direita. Bem, se k é maior que zero e você está somando k aqui nesse domínio, significa que você está trasladando todo o domínio para frente. Então você está jogando o domínio para frente e, consequentemente, você está fazendo sua função ir para trás, né? Então você tinha essa função aqui que era f de x, então em verdinho aqui, na hora que eu vejo h de x como x mais k, você joga toda essa função para trás, né? Então você está jogando todo mundo para trás exatamente tamanho k, certo? E de forma inteiramente análoga, se k é menor que zero, então h de x igual a f mais k vai fazer com que o gráfico ela vá para a direita, né? Ela vá para frente, beleza? E aí a gente vai fazer exercícios na prática praticando com a próxima função elementar, certo? Qual é a próxima função elementar que a gente vai ver? Vai ser a função modular, certo? Como é que é a função modular? Bem, a função modular é uma função dada por f de x igual ao valor absoluto ou módulo de x, como a gente viu na aula passada. E perceba que essa função ela tem domínio real, né? Porque dá para calcular o valor absoluto de qualquer número real, mas a imagem dela vai ser só real positivo, né? Porque a gente viu na aula passada que o valor absoluto ele sempre te dá números positivos, né? Então a imagem dela é os reais positivos. E o gráfico dessa função vai ser esse v aqui. Por que o gráfico dessa função fica esse v? Porque veja bem, se você olhasse para essa função f de x sem as barrinhas, né? Só o f de x, então seria esse gráfico aqui e continuaria aqui para baixo, certo? Só que continuar aqui para baixo significa que essa função começa a atribuir valores negativos, né? Porque o y agora começa a ser negativo. Então, como ele começa a ser negativo, o que é que o módulo faz? Ele pega esse número negativo e rebate no número positivo. Então, quando aqui for menos 1, então quando eu calcular o módulo menos 1, ele vai para 1. Quando for menos 2, eu calcular o módulo menos 2 vai para 2 e assim sucessivamente. Então, em vez dela continuar aqui para baixo, ela rebate e fica aqui para cima, certo? Agora a função modular não é só especificamente f de x igual ao módulo de x. Ele pode vir qualquer expressão dentro desse módulo, né? Pode vir qualquer expressão das mais variadas possíveis. Então, essa translação de eixo que a gente viu, a translação de gráfico, serve também para a gente ver como é que a gente faz o gráfico a partir de uns gráficos base, né? A gente tem uns gráficos
básicos aí, até de todas as funções. Então, quando a gente acrescentar o módulo, que teoricamente aqui é a coisa nova, a gente só vai fazer transladar esses gráficos, né? Então, usando a translação de gráfico, é que a gente vai conseguir construir o gráfico das funções modulares, certo? Então, vamos ver com exemplos aqui como é que a gente faz. Vamos construir o gráfico dessa função g de x igual a x menos 5 mais 3, certo? Como é que é o gráfico dessa função? Bem, se você reparar aqui, essa função é a função modular depois de feito duas translações nela, né? Quais são as duas translações? Se você olhar, essa g de x eu posso enxergar ela como sendo uma f de x menos 5 mais 3, onde essa f de x é exatamente a minha função módulo de x, né? Porque o que é que a g de x faz? Ela pega o módulo de x, troca o módulo de x por 5 menos x, né? E depois, ao resultado desse módulo de 5 menos x, ele soma 3. Então, só está pegando a função módulo de x e transladando 5, né, no domínio e 3 na imagem, certo? E aí, a gente identificando esses movimentos, né, esses movimentos rígidos, a gente constrói o gráfico dessa função sem problema nenhum. Por quê? Porque a gente já tem o gráfico base, que é o f de x igual ao módulo de x, que eu fiz aqui de amarelo. Então, o que é que essa função faz? Então, primeiro ele dá uma transladada com k agora negativo, né? Então, se k é negativo, ele vai fazer ir para frente. Então, esse gráfico que estava em amarelo, o primeiro movimento rígido vai fazer ele ir para frente 5 unidades, né? Então, ele estava aqui, foi para frente 5 unidades. E aí, depois, o segundo movimento é de somar 3 na imagem, né? Então, se somou 3 na imagem, faz com que ele suba 3 na imagem. Então, na verdade, o gráfico dessa função, o valor absoluto de x menos 5 mais 3, vai ser esse gráfico aí que está em vermelho, né? Que é exatamente esse aqui, nesse amarelo, transladado 5 para frente e 3 para cima, né? Então ele está exatamente aqui. Então onde ele estava na origem lá, agora foi para o ponto 3, 5. Beleza? E quando vem uma expressão diferentona, né? Não tão diferentona, né? Se vem uma expressão de segundo grau agora, que botou lá dentro, como é que a gente faz isso aqui? Bem, a gente faz análogo ao que tinha lá para a função do primeiro grau. Então a gente imagina essa função como sendo sem a barra, né? A gente olha o gráfico dela sem a barra. Então, olhando o gráfico dela sem a barra, você vai perceber que essa função ela tem zeros no ponto menos 1 e 3, certo? Ela intersecta o eixo y exatamente em menos 3 e o vértice dela é 1 e menos 4, certo? Então façam as contas aí, vejam que realmente isso acontece. Então, se a gente fosse olhar o gráfico dessa função sem o módulo, ele teria esse desenho aqui, certo? Passando pelo ponto menos 1, 0, 3, 0, intersectando o eixo y aqui no ponto, intersectando o eixo y aqui no ponto 0 e menos 3 e o vértice aqui no ponto 1 e menos 4. Beleza? Só que eu não quero esse gráfico, né? Eu quero o gráfico do módulo disso. Então você vai e percebe que o gráfico dessa coisa ela é sempre maior que 0 aqui, né? Porque está na parte de cima do eixo y. Quando chega aqui, ele começa a ser negativo, né? Ou seja, vai para a parte de baixo do eixo y. Se ele vai para a parte de baixo do eixo y, o que é que o módulo faz? Ele pega esse número negativo e rebate para ser um número positivo. Então ele vai pegar toda essa parte aqui que está embaixo, vai rebater e botar ela aqui para cima. E aí depois daqui não tem mais problema porque o gráfico volta a ser da parte positiva do y, né? Então ele volta a ser maior que 0. Então o gráfico dessa função vai ser uma coisa desse tipo, né? Ele chega aqui, quando ele ia começar a ser menor que 0, o módulo impede que ele seja menor que 0, e aí ele vem para cima, e aí daqui para cá ele volta, como sempre foi maior que 0, continua assim. Beleza? Então, no mais é só variações, exercícios e coisa do tipo, né? Translação de gráfico e essas coisas, certo? Então vamos para a nossa próxima função elementar, que é o cosseno. Bem, o cosseno é definido a partir do círculo trigonométrico, né? O que é um círculo trigonométrico? Bem, considere um círculo centrado na origem e de raio unitário, ou seja, você vai considerar um círculo aí que está centrado na origem e raio unitário. Então tá o desenho aí.
Aqui o desenho está estranho, mas aqui não sei o que aconteceu, mas esse ponto aqui é o ponto 1, 0, né? Porque se está centrado na origem o raio é 1, então daqui para cá é 1. Então aqui você tem o ponto 1, 0, aqui você tem o ponto 0, 1, aqui você tem o ponto menos 1, 0, e aqui você tem o ponto 0 e menos 1, certo? E a partir desse círculo trigonométrico, a gente pega um ponto que esteja em cima desse círculo, né? Um ponto que está em cima desse círculo, ele vai ter coordenadas x, que eu vou chamar de p de x, e vai ter coordenada y, que eu vou chamar p de y, e aí a gente sempre tem esse triângulo retângulo aqui, certo? Com essa medida desse triângulo retângulo sendo py, né? E essa medida aqui sendo o px. Então dá para calcular tanto o seno quanto o cosseno desse ângulo θ aqui que está formado entre x e o segmento que liga O a P, certo? Então quem é o cosseno? Bem, a gente define o cosseno como sendo o tamanho desse segmento O até P de x, certo? Então fixou isso aqui, esse ponto, passou, pegou as coordenadas do ponto P de x e a coordenada do ponto PY, o cosseno desse ângulo θ é esse tamanho aqui, OAP de x, certo? Então, se a gente fizer esse ângulo θ variar, ou seja, se a gente fizer esse ponto P correr aqui por cima da circunferência, a gente define uma nova função que a gente vai chamar de cosseno, né? E é a função definida por f de x igual ao cosseno de x, certo? E uma coisa interessante dessa função é que o domínio dela é todo o número real, né? Então dá para calcular cosseno de qualquer número, né? Porque você depois aqui fica se repetindo, né? Você fica rodando sempre em cima da circunferência, então dá para calcular de qualquer número real. E a imagem dela, ele vai ficar preso a o menos 1 em 1, né? Por que fica preso entre menos 1 e 1? Porque esse OX, no máximo, ele vai medir, né? Quando ele parte daqui, na verdade, quando ele partir de 0, ele já parte com o tamanho máximo dele, né? Quando esse ângulo for 0, já parte com o tamanho máximo dele, que é 1. E aí, quando for crescendo, ele vai diminuindo, né? Ou seja, na hora que o P vai correndo aqui por cima, esse P de x vai diminuindo, o OP de x vai diminuindo até chegar aqui, né? Que é exatamente quando o P tiver com 90 graus, e aí o P de x e o O de x vão ser o mesmo ponto, então vai medir 0, e depois ele continua decrescendo até chegar a menos 1. Quando ele chegar a menos 1, ele não decresce mais, né? Porque depois que passar de menos 1, o P de x, o valor de P de x ele vai começar a voltar a crescer até chegar no máximo 1 de novo, certo? E dando essa volta aqui, você percebe mais ou menos a ideia do gráfico dessa função, certo? Então o gráfico dessa função vai ser uma coisa assim, né? Porque ele vai começar aqui do ângulo 0, né? Se no ângulo tiver 0 ele vale 1, e à medida que o ângulo vai subindo aqui até chegar a 90, que é π sobre 2, o valor do cosseno vai decrescendo até chegar a 0. Aí o valor do cosseno vai continuar decrescendo até chegar a π radianos, né? Até chegar a um ângulo de π radianos, e depois do ângulo de π radiano ele volta a crescer até chegar a 3π sobre 2, que chegou a 0, e depois continua crescendo de volta até dar a volta completa em 2π, né? E aí ele volta a ser 1. Olha o que é interessante dessa função. Essa função, a gente chama, ela é chamada de função periódica. Por que ela é uma função periódica? Porque se você perceber, depois que ele voltar a 2π, e você continuar crescendo, o ângulo continuar rodando aqui, ele vai voltar até o mesmo comprimento, até o mesmo comportamento, né? Essa curva volta até esse mesmo comportamento de onda, né? Então ele vai ficar oscilando entre menos 1 em 1, menos 1 em 1 e menos 1 em 1, e vai ficar rodando isso, e a cada 2π ele volta ao mesmo ponto, né? Começou aqui em 1, aí em 2π ele volta a 1 de novo. Então depois de 2π ele vai voltar a ser 1. Então essa é uma função 2π periódica, certo? E olha o que é que tem de interessante também, é que, você lembra que a gente comentou também que podia ter infinitos zeros, né, uma função? Se você olhar, essa função cosseno, ela tem infinitos zeros, né? Então ela vai ter zero sempre que o ângulo for da forma π sobre 2 mais kπ, né? Porque ou aqui ele é zero, né? Então π sobre 2 mais kπ, com esse k sendo um número inteiro, né? Por que é inteiro? Porque a gente também pode tomar ângulos negativos. Então ângulos negativos a gente está tomando no sentido anti-horário. É bom que já vai lembrando aqui.
Então, no sentido horário, a gente tem ângulos positivos, no sentido anti-horário, a gente tem ângulos negativos. Beleza? Então, a função 2π periódica, cujo domínio é toda reta, e a imagem está entre -1 e 1. Beleza? Se ficou meio ruim de entender, porque não está animado, no link na descrição aqui do vídeo, eu vou deixar um link de um projeto no GeoGebra em que a pessoa fez esse ciclo trigonométrico, e aí você pode clicar em cima do ponto P, carregar ele aqui por cima do ciclo, e aí você vai ver que ele vai formando essa ondinha aqui, construindo construindo essa curva aqui, certo? É uma forma mais didática. Eu não consegui colocar a animação aqui na minha apresentação, mas eu vou deixar o link na descrição, certo? Para entender melhor. De forma inteiramente análoga, a gente tem a função seno, né? Que a gente vai definir também a partir do ciclo trigonométrico. Só que qual é a diferença da função seno? É que a função seno ela vai ser definida não pelo OPX, ela vai ser definida pelo OPY. Certo? Então, o seno desse ângulo θ é essa medida aqui, OPY. Bem, e fazendo esse θ variar, a gente define a função f de x igual a seno de x, e essa função, análoga ao cosseno, ela vai ter domínio qualquer número real, e ela vai ter por imagem o -1, porque, de novo, essa função agora, ao contrário do cosseno, quando for o ângulo zero, o y nem subiu nem desceu, né? O PY está aqui, então ele está zero. Então ele começa zero, e à medida que o ângulo vai crescendo, essa função vai subindo, né? O ângulo vai crescendo, e aí essa função vai subindo, vai subindo, vai subindo, até chegar a 1. Quando chega em 1, no caso aqui o ângulo vai estar em π/2, ela vai começar a decrescer, né? Então ela decresce, 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 decresce até chegar aqui, e depois volta a crescer, e o ciclo vai se repetindo do mesmo jeito que o cosseno. Então, o gráfico dessa função seno, ela tem esse formato aqui, né? Porque ela parte do zero, porque o ângulo, quando for zero, o y nem subiu nem desceu. À medida que o ângulo vai crescendo, esse y vai crescendo até chegar aqui, porque depois daqui de π/2, quando ele continuar, o ângulo agora vai, o valor de p de y vai começar a diminuir, 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 até chegar aqui embaixo, que é o menor valor, que é -1, e depois continuar a voltar a crescer. Então, da mesma forma que o cosseno, essa função, ela também é 2π periódica, né? Ou seja, depois que fizer esse 2π, ela volta a ter esse mesmo comportamento, e ela tem infinitos zeros, né? Só que os zeros delas agora são só da forma kπ com k inteiro, né? Então em 0, em π, 2π, 3π e assim por diante, essa função vai se zerando, e também tem infinitos zeros, certo? Bem, tem outras funções chamadas funções trigonométricas, mas essas são as elementares. Então reuni só essas duas, porque essas são elementares. Elementar porque qualquer outra é tirada a partir dela, porque, por exemplo, tangente, se você olhar a tangente de x, a tangente é seno sobre cosseno. A secante é 1 sobre o cosseno. A cossecante, ela é 1 sobre o seno. Ou seria o contrário? Bem, não lembro agora. Mas tudo, a função elementar é o seno e o cosseno. O resto tudo é consequência dela, e por consequência desse esse OPY crescer e decrescer, é que você tem o gráfico das outras funções. Certo? Então a gente passa para agora a gente passa para as nossas duas últimas funções elementares, que são a função exponencial, certo? Como é que a gente vai definir a função exponencial? Bem, para definir a função exponencial, a gente precisa de uma base, né? Então a base dessa função exponencial é um número inteiro positivo e diferente de 1. Então a gente vai definir a função exponencial de base A como sendo simplesmente a elevado a x, certo? E se você notar, o domínio dessa função é qualquer número real, porque eu posso pegar qualquer número real e elevar a, né? Só que a imagem dessa função, ele só é reais positivos, né? Não tem como você elevar a alguma coisa para o resultado disso ser negativo, né? Já que é um número real positivo, certo? Então, o gráfico dessa função, como é que fica? Bem, o gráfico dessa função, ele tem essa forma, certo? Ele passa aqui por 1,
exatamente 1. Por que ele passa exatamente 1? Porque quando x for igual a 0, a gente vai ter que a elevado a 0 vai ser exatamente 1, né? X igual a 0, a vai ser exatamente 1, né? Por quê? Porque todo número elevado a 0 é 1. Errado, certo? Não todo número elevado a 0 é 1, não. 0 elevado a 0 é indeterminação. Então, todo número diferente de 0 elevado a 0 é 1. Beleza? Uma coisa interessante dessa função exponencial é que ela não tem zeros, certo? Ou seja, esse gráfico aqui ele vai chegando perto à medida com x muito pequenos, né? Ou seja, x números negativos muito pequenos, ela vai chegar perto do eixo x, mas ela não encosta no eixo x, né? Não encosta no eixo x porque não tem solução se você olhar a equação ax igual a 0, né? Não vai ter solução, então não tem como ele encostar. Chega muito próximo, vai bem juntinho, mas não encosta, certo? Bem, mas esse aqui é o gráfico se esse a é um número maior que 1, certo? Se esse a, aí a função ela fica crescente, né? Porque você exponencia e cresce muito rápido, na verdade. Depois que passa de 1, ela cresce muito rápido. E a gente tem o outro gráfico que seria a entre 0 e 1. E a entre 0 e 1, de novo, ele vai passar pelo mesmo canto, pelo 1, né? Pelo fato de que a elevada a 0 vai dar 1. Só que essa função ela decresce. E por que ela é decrescente? Porque se está entre 0 e 1, você fica, então o número A é da forma 1 sobre alguma coisa, né? E 1 sobre alguma coisa, quando você eleva alguma potência, esse número vai ficar menor ainda, né? Então essa função se torna decrescente se o A está entre 0 e 1. E da mesma forma, ela não vai encostar no eixo x, né? Vai chegar bem próximo, mas não encosta o eixo x. Ela vai aqui bem próximozinho ao eixo x, mas não encosta, certo? E, por fim, a nossa última função é a função logaritma de base A. Então, a logaritma a gente precisa de ter uma base, né? Então, a base A, da mesma forma que a exponencial, ele é um real positivo, diferente de 1. Só que a gente define a função logaritmo de base A como sendo f de x igual ao logaritmo de x na base A, certo? Só que o logaritmo ele tem algumas restrições para você calcular ele com relação a esse número que você calcula, né? Só existe logaritmos, né? Se você lembrar de propriedades de logaritmos, né? De números reais positivos não nulos, né? Então o domínio do logaritmo ele é só os reais positivos e nulo, ou seja, do zero até mais infinito. Mas a imagem dele dá qualquer número real, certo? Então, qualquer número real dado lá, você consegue um número cujo logaritmo dá ele, certo? Então, o domínio é reais positivos, né? E a imagem é todo número real. E o gráfico da função logaritmo, do mesmo jeito que da exponencial, vai depender desse azinho, né? Se o a é maior que 0, a função logaritmo ela vai ter esse formato, né? E a função logaritmo, né, diferente da função exponencial, ela tem um zero, né? E é exatamente 1, né? E o zero da função logaritmo, ele vale exatamente 1, né? Porque se você for calcular o x para que log de x seja 0, esse x tem que ser igual a 1, né? Lembrando propriedadezinha do logaritmo. E outra coisa, se lembra que o gráfico da exponencial ele não encostava no eixo x, né? Agora esse gráfico encosta no eixo x, mas não encosta no eixo y, por quê? Porque o domínio dele não tem o zero, né? Então você não tem como ele encostar, não tem interseção com o eixo y aqui, né? Você não pode jogar alguma coisa ou você não pode jogar o x igual a 0 e não vai passar aqui em canto nenhum, certo? Então o domínio vai chegando bem próximo aqui, mas não pode usar o x igual a 0, beleza? E aí, aí ele se torna um pouco diferente da função exponencial. Quando a é maior que 1, ele se torna uma função crescente, e quando a está entre 0 e 1, ele se torna uma função decrescente, certo? Então, passando no mesmo canto aqui pelo ponto 1 pelo mesmo motivo, e não encostando no eixo y pelo mesmo motivo que a gente apresentou lá, certo? Então, essas são as funções elementares que a gente vai tratar nesse curso, e
a aula de hoje fica por isso. Dei uma revisada em logaritmo. Em geral a galera sempre dá uma pecada assim em logaritmo, mas logaritmo tem a torta e direito aí em qualquer canto na internet. Se você botar logaritmo de um número, você no Google dá uma googleada aí, acha fácil logaritmo de qualquer coisa. Certo, pessoal? Então a aula de hoje fica por isso. Até a próxima e valeu!